Olá, sejam bem-vindos. Professor Sérgio Sarquis, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. Dando sequência ao nosso curso de progressão geométrica, vamos agora trabalhar um pouquinho com a chamada soma dos termos de uma PG. Muito bem. Então, nós temos que partir do seguinte princípio. Quando eu trabalho com progressão geométrica, existem dois casos muito importantes. O primeiro caso é quando eu tenho uma progressão geométrica finita. Então, o que vem a ser uma progressão geométrica finita? Então, por exemplo, eu venho e começo assim. 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Então, eu estou representando aqui uma progressão geométrica finita, porque ela tem começo e ela tem fim. Então, esse aqui seria o meu primeiro termo. E como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu tenho aqui o meu sétimo termo. Então, isso é uma progressão geométrica finita. Tem começo e tem fim. Tem o primeiro termo e tem um último termo. Mas eu posso ter também uma progressão geométrica infinita. Só que além de infinita, ela é infinita decrescente. E essa característica aqui é muito importante. Além dela ser infinita, ela tem que ser decrescente. Porque se ela for infinita crescente, eu não consigo calcular a soma. Como é que eu vou calcular a soma de algo que é infinito? Só se ela for decrescente. Então tem que ficar muito ligado nesse tipo de progressão geométrica. Se ela for finita, eu calculo através de uma determinada forma. Se ela for infinita, porém decrescente, eu calculo de outra forma. Então existem duas fórmulas matemáticas que nos dão condições de fazer o cálculo dessa soma. Quais são elas? Então nós temos ali, no primeiro caso, a chamada progressão geométrica finita. Então vamos marcar aqui, ó. Progressão geométrica finita. A soma dos seus n termos, é assim que a gente lê, soma dos seus n termos é dada pela seguinte expressão. Você coloca aqui um traço de fração e aqui você coloca assim, A1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Então, A1 é o primeiro termo, Q é a razão da sequência, N é o número de termos e Q é a razão. Se eu vou calcular S8, então o N vale 8. Se eu vou calcular S10, o N vale 10. Calcule a soma dos 10 primeiros termos. Soma dos 10 primeiros termos. Então eu estou querendo calcular S10. Então vai ser a razão elevada à potência 10 menos 1 sobre Q menos 1. Aí, evidentemente, que você vai fazer a conta. Vai substituir o A1 pelo valor que ele lhe der, vai substituir a razão e fazer essa continha. Então, quando a PG ela é finita, eu uso essa fórmula matemática. Mas existe também o caso da PG ser infinita decrescente. E aí nós representamos a soma dessa forma aqui, ó. S, simbolizando a palavra soma, infinita. A soma dos infinitos termos, você coloca um traço de fração, aqui em cima você coloca o primeiro termo, e aqui embaixo você coloca
1 menos Q. Essa é a fórmula da soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica infinita, porém decrescente. São os dois casos importantes de progressão geométrica que são frequentes em prova. Bom, por se tratar de uso de fórmula, esse tipo de exercício cai com bem menos frequência em concurso do que a gente possa esperar. Não é comum aparecer alguma questão que faça menção a esse tipo de fórmula. Pode aparecer, se está no edital, pode cair, mas as bancas examinadoras costumam fugir desse tipo de exercício, tá? Mas nós vamos citar alguns exemplos para a gente poder colocar em prática isso daí. Vamos lá. A primeira questão fala assim: ao somar todos os termos dessa sequência, encontra-se qual valor? Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. A sequência que ele está me dando é 8, 4, 2, 1, reticências. Então você tem que ficar ligado no seguinte. Primeiro, 8, 4, 2, 1 é uma sequência decrescente. 8, 4, 2, 1 é uma sequência decrescente. E além de ser decrescente, ela é infinita. Ela é infinita. Portanto, se eu quiser calcular a soma dos seus infinitos termos, eu faço assim, ó. A1 sobre 1 menos Q. Ora, o primeiro termo da sequência é 8. E como ela está dividindo por 2, de 8 pulou para 4, de 4 pulou para 2, como eu estou dividindo ela por 2, eu digo que a razão é meio. Portanto, a soma dos seus infinitos termos será 8 dividido por 1 meio. Porque 1 menos meio dá meio, né? Se você tem uma unidade toda e tira metade, sobra a outra metade. Então, 1 menos 1 meio é meio. 8 dividido por meio, 8 dividido por meio é a mesma coisa que 8 multiplicado por 2 sobre 1. É aquela história, né? Dividir por meio equivale a multiplicar por 2 sobre 1. Isso vai me dar a resposta 16. Então você diz o seguinte, que se eu continuar essa sequência de forma infinita e for somar os valores, esses valores tendem a ser igual a 16, a soma de todos eles. Portanto, nós temos como resposta a alternativa letra B. A soma dos seus infinitos valores é igual a 16. Para ser bem justo, a soma dos seus infinitos valores daria 15,999999, ou seja, converge ao valor 16. Perfeito? Muito bem. Próxima questão. Ele fala assim: para o pagamento de um bem, uma pessoa concorda em pagar R$ 6 no primeiro mês, R$ 12 no segundo mês, 24 no terceiro e assim sucessivamente por 10 meses. Então vamos lá. Ele concorda em pagar no primeiro mês R$ 6. No segundo mês ele paga R$ 12. No terceiro mês ele paga R$ 24. Por 10 meses. Por 10 meses. Então ele pergunta: o valor total que a pessoa pagará pelo bem. Então, é justamente essa pergunta, o valor total, que encaixa o nosso problema em uma soma.
Se eu quero saber o total que vai ser pago, é só eu calcular a soma de todos os termos. Bom, você pode escolher o caminho de montar a sequência toda, monta a sequência todinha, e depois, literalmente, soma os termos. Por exemplo, 6 com 12 dá 18, 18 com mais 24, e assim por diante, até você completar as 10 parcelas. Ou então, você pode partir para o cálculo através da fórmula. Veja bem, se eu tenho a primeira parcela e tenho a 10ª parcela, eu tenho uma quantidade finita de termos. Finita. Então eu aplico a fórmula. Olha só. O primeiro termo vale 6. Vezes, vou abrir o parênteses. Ora, de 6 para 12, de 12 para 24, eu tenho uma sequência de razão 2. Está dobrando. 6, 12, 24, 48. Está dobrando. Então, 2, porque é a razão. Como são 10 termos, eu estarei calculando S10. A soma dos 10 termos. Então, aqui vai potência 10. Menos 1, fecha o parênteses, sobre 2 menos 1. Então, isso aqui vai dar 6 vezes 2 da potência 10 é 1024. Dividido por 1. Conclusão, basta eu fazer 1023, que é 1024 menos 1, vezes 6. Então, se nós multiplicarmos isso aqui por 6, 6 vezes 3, 18, vai 1, 12 e 1, 13, vão 1, 6. Em outras palavras, a soma vai me dar o valor de 6.138. E eu vou encontrar isso na alternativa letra C. Maior que 6.100, menor do que 6.200. Repito, se você não lembrar da fórmula, a fórmula é apenas uma ferramenta para agilizar a conta, você pode completar as parcelas, 12, 24, 48, 96 e assim por diante, até chegar na 10ª parcela. E depois que você tiver com as 10 parcelas, você soma tudo. Você também vai chegar nos mesmos 6.138. Então, o fato de eu não saber a fórmula não é motivo para eu dizer assim, não vou fazer a questão. Quem sabe a fórmula pode ganhar tempo, agilizar o cálculo. Perfeito? Tranquilo, né? Na nossa próxima aula, a gente vai entrar na parte de sequências de figuras, que são aqueles probleminhas onde ele vai nos dar uma sequência de figuras e pedir que você identifique determinada posição. Perfeito? Espero por você. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.